Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho das atividades, colocar um pouco de mão na massa. E as atividades são relacionadas ao tema, da aula da semana 2, que são os valores, a universalidade e relatividade, universalismo e relativismo, o bem e o mal, sobre virtude, prudência, niilismo, utilitarismo e hedonismo. Bora lá então? Então pesquise o seguinte problema, vocês vão pesquisar, né? Se o Brasil está na vanguarda da produção de tecnologia na luta contra o câncer, o que impede a diminuição do índice de mortalidade entre os pacientes em tratamento? Você conhece ou conheceu alguém que já faleceu do câncer? Se o Brasil está tão avançado nessas pesquisas, por que ainda tanta gente morre? Pesquisem aí e respondam essa primeira questão. Está relacionado com a questão dos valores, questão da vida, né? Será que tem alguns hospitais no Brasil que têm um tratamento extremamente avançado e dá essa oportunidade de uma longa sobrevivência para quem está com câncer? Já, nos hospitais públicos, esse tratamento não é tão acessível, né? E nem todo mundo tem condições de conseguir esse tratamento e acaba vindo a falecer. Essa semana mesmo, a tia da mãe dos meus filhos, ela faleceu de câncer, estava internada no hospital em Brasília, que é um hospital referência. Mas ela até conseguiu sobreviver um bom tempo. Ela descobriu que estava com câncer em 2016, conseguiu até ficar 4 anos aí, mas tem gente que consegue ainda mais com tratamentos mais avançados em hospitais como Albert Einstein, lá em São Paulo, e outros mais sofisticados. Então tem uma questão social aí também, envolvida. E por que será que a gente não consegue, dar um tratamento igual para todo mundo? Então vocês vão estudar e vão pesquisar a origem desse problema. A segunda questão: entreviste o seu professor de biologia à distância, hein? Pode ser pelo Google Class mesmo, de biologia. Você vai fazer essas perguntas para eles, fazendo a seguinte pergunta: qual que é a sua opinião a respeito dos transgênicos? Qual que é a opinião do professor de vocês sobre os transgênicos, experimentos com células-tronco? O que ele pensa sobre isso? Ou seja, experiências genéticas. Ele é a favor, ele é contra? Por que ele é a favor ou por que ele é contra, Avalie a resposta e tente se posicionar também diante das questões éticas desenvolvidas. Aí você vai dizer também sua posição. Você é a favor ou é contra? E por que você é a favor ou contra os transgênicos e os experimentos com células do tronco, Isso é individual. A bioética aborda a questão como a ética trabalhando com comportamentos, e o comportamento é determinado por aquilo que a gente considera importante, e aquilo que a gente considera importante a gente colocar no direito ou na proibição, A gente quer liberar ou quer proibir. Então a bioética aborda a questão da responsabilidade e autoridade do médico frente ao direito de dever e dever do paciente, bem como das intervenções e limites aceitáveis de certas experiências, tais como o aborto induzido, o que é proibido no nosso país, o aborto indiscriminado não pode, só em algumas situações e algumas circunstâncias. A inseminação artificial, que acontece, é liberada no nosso país, mas há muita crítica religiosa sobre o tema e sobre o assunto. Sobre a questão da eutanásia, a abreviação da vida por escolha do paciente, sobre a clonagem humana, sobre o uso de animais e seres humanos como cobaias. Será que isso é certo? A gente deve usar animais e seres humanos como cobaias para descobrir as coisas? Por exemplo, agora estão usando cobaia primeiro em animais, depois vão usar seres humanos como cobaias para testar a vacina do Covid. Mas se não fizer neles, vai testar em quem? E como é que a gente vai saber se cura ou não? Aí tem essa questão, Então faça uma pesquisa sobre 2 dos problemas da bioética elencados acima e registre o resultado dos seus estudos. Então você vai escolher um desses, 2 na verdade, para falar sobre eles e qual que é a sua posição. Então você vai fazer uma pesquisa falando sobre ele, como é que você se posiciona, se é a favor ou contra o aborto induzido, por que a partir dos seus estudos, inseminação artificial, eutanásia, clonagem humana, uso de animais e seres humanos como cobaias. E para finalizar, para saber mais, podcast, para além da nossa filosofia tradicional e seus conceitos estabelecidos, vamos conhecer um pouco mais sobre o conceito de ancestralidade e seu lugar de destaque na filosofia africana. Os africanos dão muito valor aos ancestrais, eles acreditam que os espíritos dos ancestrais os acompanham, que quando morre um idoso, morre
desaparece uma biblioteca, né? Porque cada pessoa é uma biblioteca ambulante à medida que vai vivendo, vai escrevendo mais livros na própria vida. E esses ancestrais são fundamentais. Aí você tem a questão da tradição, que é muito forte, que é passada de pai para filho, né? E não se esqueça de conferir os outros podcasts de filosofia no site filosofiapop.com.br, né? Só temas top. Filosofia pop tem lá a filosofia africana, né? Ancestralidade e encantamento, essa crença também de que o mundo é encantado, né? Que é mágico, criar espíritos e forças sobrenaturais atuando sobre o mundo, né? E que é possível também atuar sobre essas forças, fazendo os rituais corretos, você consegue ter o controle e usá-las a seu favor. Então, isso aí são coisas da cultura africana e da filosofia do pensamento da África, né? E o vídeo, a ciência pode responder se algo está certo ou errado? Será que ela pode? Será que a ciência ela existe para descrever o mundo ou para prescrever como o mundo deve ser? Se não, quem disse isso então? Quem deve dizer que as coisas estão certas ou erradas? O filósofo e neurocientista americano Sam Harris tenta responder a essas questões. E procure mais vídeos e livros do Sam, né? Tem sobre os limites da liberdade. Será que há limites ou não para a nossa liberdade? Deve haver ou não? A relação entre ciência e meditação, o uso da mentira. E para finalizar, né, anote suas principais impressões ao ouvir o podcast Filosofia Pop, que vocês vão procurar na internet aí também. É número 4, hein? Lembrando que agora é 4 questões. A questão ficou meio que escondida aqui, né? E tem o TED Talk, né? Sam Harris, ele falando sobre a ciência. Será que a ciência pode responder a questões morais? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, até a próxima.